Então, sejam bem-vindos. Hoje, nosso ATPC o nosso sexto encontro. A nossa ATPC vai das 10 às 11h30. Vocês já estão vendo minha tela? Sim, Dani, eu consigo ver. Sim, Dani. Acho que é só colocar isso, full screen. Maravilha. Então, alguns lembretes aí iniciais, né, de deixar o microfone e a câmera desativados, a fim de a internet não sobrecarregar e todos conseguirem ver e ouvirem bem. Deixar o celular no modo silencioso para evitar ruídos. As dúvidas poderão ser respondidas após a explanação. A formação está sendo gravada e assim que tivermos o link, nós vamos disponibilizar para vocês terem acesso. Dani, você ficou muda. Dani, não consigo ouvir seu áudio. Dani? Oi. Luiz, você está muda. É que alguém fechou meu microfone. Ah, tá. Então, voltando. Eu parei nos lembretes, isso? Isso. Reiniciando os lembretes. Por favor, deixar o microfone e as câmeras desabilitados, a fim de que não sobrecarregue a internet de ninguém e todos possam acompanhar a formação, ver e ouvir bem. Deixar o celular no modo silencioso, a fim de evitar ruídos. Novamente, aí, tomar cuidado com o microfone aberto. As dúvidas serão respondidas após a explanação. Então, se tiverem dúvidas, podem registrar no chat. E daí, no final da explanação, se tiverem dúvidas, a gente pausa e quem estiver apresentando retoma. A formação está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente para quem for acompanhar no período da tarde ou quem quiser rever alguma parte do que foi falado. Ao final da formação, disponibilizo para vocês o link de registro de presença. Eu coloco o link no chat. O link vai no material junto para as escolas. Tem o QR Code no último slide. As escolas vão receber esse material. Eu deixo também disponibilizado na pasta de arquivos da equipe do Teams. Então, vocês têm aí vários meios para conseguir esse link de acesso. Nossa pauta hoje nós estamos trazendo uma retomada da importância da leitura com um vídeo Hábito de Leitura. O PCNP Luiz, ele vai falar um pouquinho sobre mapa mental utilizando o Canva. Dona Edna vai trazer um material do Aprender Sempre, Ciências da Natureza. E eu vou dar uma continuidade no material do currículo de matemática, trazendo um pouquinho sobre resolução de problemas. Então, eu vou iniciar o vídeo, a apresentação com esse vídeo do hábito de leituras. Na TPC anterior, aí a Alessandra esteve conosco e ela explorou o hábito de leitura, trazer essa leitura para a sala de aula. E hoje eu vou trazer esse vídeo que ele fala um pouquinho sobre como que é a leitura, como que ela acontece aí no nosso cérebro.
Só uns minutinhos que está carregando. O que acontece com o nosso cérebro quando a gente lê um livro? E um pouco. Vocês ouvem o vídeo? Sim, Dani. Sim. Você sabia que a gente está em um processo de transição inédito, mas sem saber exatamente para onde a gente está indo? Isso porque a gente nunca leu tanto de forma tão dispersa e fragmentada, algo completamente novo para o cérebro humano. No vídeo de hoje falaremos sobre isso e sobre o papel que a leitura de livros pode ter no futuro da humanidade. Você está lendo essas palavras da esquerda para a direita, conforme elas aparecem. Seus olhos juntam as vogais e consoantes e seu cérebro interpreta o sentido das frases. Vai aparecer o nome de uma fruta aqui e talvez você sinta o gosto dela na sua boca. Abacaxi. Eu adoro com raspas de limão. E você? O processo de ler é tão natural que você nem se lembra que um dia precisou aprender a fazer isso. Pois é, a leitura é das coisas mais sensacionais que o cérebro humano pode fazer. E na história da humanidade, por incrível que pareça, nunca lemos tanto como hoje. Por isso que cada vez que alguém diz que livros são coisa de gente rica, não são importantes e besteiras desse tipo, a gente dá vários passos para trás na nossa evolução. E eu não quero aqui opor o livro às mídias digitais, afinal é por conta delas que eu estou aqui conversando com vocês. Mas sim entender o que está acontecendo com o nosso cérebro e onde a leitura entra nisso tudo. O livro O Cérebro no Mundo Digital, Os Desafios da Leitura na Nossa Era, da neurocientista Marianne Wolf, uma obra com linguagem acessível para quem não é da área, me ajudou a entender de fato o que é a leitura de um ponto de vista científico e por que você tem que lutar com unhas e dentes para incorporar esse hábito na sua vida e mantê-lo. Obviamente que o livro fala da leitura no nosso mundo cada vez mais veloz e digital e dá alguns insights e hipóteses para onde talvez a nossa espécie esteja caminhando. A maioria de nós nasce com genes que nos preparam para várias atividades. Respirar, aprender a falar, aprender a mastigar, enxergar e por aí vai. Mas a gente não nasce com genes para leitura. A gente até nasce com genes para linguagem, para aprender a falar. Por isso que uma criança, para aprender a falar, precisa simplesmente ficar perto de adultos que falam. Ela não precisa ser ensinada. Mas com a leitura é diferente. Nós precisamos aprender a ler. A neurocientista é categórica. A leitura é uma das maiores conquistas evolutivas da nossa espécie. Quando você abre um livro e lê, o seu cérebro inaugura uma série de vários novos circuitos, várias novas ligações que ele não faz em nenhum outro momento. Essas novas sinapses são formadas por regiões do cérebro responsáveis por coisas totalmente diferentes, como a visão, você bate o olho e lê, a audição, você escuta o fonema da palavra, a sensação e os afetos e até regiões do cérebro responsáveis pelo movimento, as regiões motoras. A autora usa a metáfora do circo. Quando a gente lê, é como se no nosso cérebro várias tendas de circo tivessem armadas. E os trapezistas e malabaristas fazem vários movimentos e pulam de uma para outra, fazendo acrobacias impressionantes. E aquela curtida impressionante no vídeo, você já deu? Tá, eu sei que essa piada foi bem fraca, mas eu preciso dar esse recado, né? Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para saber quando tem vídeo novo. E hoje tem mais um recadinho. Você sabia que a Antofágica tem um grupo no Telegram? A comunidade lá troca várias dicas, inclusive às vezes rolam uns spoilers dos próximos lançamentos com as ilustrações em processo. E para entrar no grupo é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E olha que interessante, você sabia que o cérebro leitor dos chineses e dos japoneses trabalha de um jeito ligeiramente diferente, usando mais partes do hemisfério visual?
Isso porque os caracteres que compõem o sistema de escrita deles são visualmente mais complexos do que o alfabeto latino, que é a base de muitos idiomas, incluindo o português. Outro ponto bem curioso que a autora aborda é o seguinte: cada vez que você lê uma única palavra, o seu cérebro ativa milhões de sentidos, memórias e sentimentos associados a ela. Tudo isso em milissegundos, é super rápido. Mas é justamente essa operação do seu cérebro que faz com que, às vezes, durante uma leitura, memórias suas, da sua vida, venham à tona. Alguma coisa que acontece com o personagem traz para o presente algo que você viveu e sentiu. Nesse milissegundo de recordação, começamos a apreciar a beleza em vários níveis que há no design do cérebro para estocar e recuperar palavras. Cada palavra pode evocar uma história inteira de miríades de conexões, associações e memórias guardadas por muito tempo. Como a gente lê desde a infância e o tempo todo, desde rótulos de alimento até tweet no celular, a leitura parece realmente uma coisa banal, mas na verdade é das tarefas mais fascinantes que o cérebro pode fazer. Se quando ele lê apenas uma palavra, todos esses malabarismos acontecem, imagina o que acontece quando ele lê sentenças inteiras, um capítulo de um livro ou um romance de cabo a rabo. Marianne Wolf chama essa operação de leitura profunda e explica que literalmente o cérebro vai em todas as direções para compreender e assimilar. E é na leitura profunda que a gente adquire uma das maiores belezas que as histórias oferecem: a capacidade de desenvolver empatia. Sim, eu sei, essa palavra está por todos os lugares. A gente usa e abusa dela na internet e às vezes pega até ranço. Mas empatia, grosso modo, fala sobre a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro e entender sem julgamento as motivações desse outro, por que ele faz o que faz e por que ele pensa o que pensa. A empatia e a capacidade de compreender o outro são partes fundamentais da democracia e os livros são grandes aliados nessa empreitada. Ler é se soltar momentaneamente de si próprio e aprender a ser outra pessoa, com desejos, dúvidas e emoções completamente diferentes das suas, que você não teria acesso de outro modo. Ter empatia pelos nossos amigos, pelos familiares queridos e por quem pensa igual a gente é fácil. Mas como faz para ter empatia por quem é completamente diferente de você? Quem nasceu em outro país, quem tem um corpo completamente diferente do seu, quem nasceu em outra classe social. Os livros ajudam a gente a perder o medo do outro, o medo de quem é diferente. Sim, é claro que os filmes e séries também nos mostram outras vidas e ajudam a desenvolver empatia. Mas os livros têm um detalhe saboroso: nós somos co-criadores da obra. A gente faz uma dupla dinâmica com o autor da história. Aliás, falando em dupla dinâmica, você viu o vídeo da semana passada, onde eu falo das histórias que têm duplas? É só clicar aqui. Voltando aos livros, somos co-criadores deles, porque entre tantas habilidades que a leitura pede do nosso cérebro, a capacidade de converter palavras em sensações é uma das mais incríveis. E é o que faz com que o seu Brás Cubas seja diferente do meu. Mesmo quando um autor descreve em minúcias um personagem, falando a cor da roupa que ele veste, a sua altura, o que ele gosta de comer e a história da sua vida, ele nos dá apenas uma parte dele. A imagem dele é algo que nós vamos fazer na nossa cabeça. A cocriação torna a experiência mais afetiva, porque o seu Brás Cubas é uma criação única que só você foi capaz de fazer. O mundo é um lugar turbulento, cheio de problemas, nada fáceis de entender e resolver. Se a gente tirar os livros de vista, o caos vai ficar maior ainda. Eu já vou falar mais sobre isso. Na leitura profunda, o nosso cérebro faz tudo aquilo que ele faz, lendo apenas uma palavra, só que mais rápido, melhor e usando uma outra habilidade: a previsão. Sabe quando a gente está escrevendo no celular e o corretor tenta adivinhar que palavra que a gente quer escrever e já mostra ela na tela? Então, é isso que o nosso cérebro faz. Mas, segundo a autora, ele erra muito menos do que os smartphones. A qualidade da nossa atenção enquanto lemos define a qualidade do nosso pensamento. E a autora levanta uma reflexão bem importante.
cada vez mais a gente lê em telas, onde há muitas distrações e onde as sentenças são cada vez menores. Será que o inventor do Twitter sabia que ele estava colaborando para mudar a estrutura do nosso cérebro? Quem lê cuidadosamente sentenças longas consegue distinguir melhor o que é verdade e o que é falso, através de processos de análise, dedução e inferência, sempre usando os seus próprios conhecimentos, ou seja, aquilo que já está acumulado dentro dele, para assimilar novas informações. A cientista diz que o nosso cérebro trabalha um pouco como Sherlock Holmes, pegando o máximo de informações possíveis para tentar entender a verdade e o sentido por trás daquilo que está sendo dito. Só que com a leitura curta, rápida e distraída da internet, isso não acontece. O cérebro não trabalha dessa maneira. Na verdade, ele entra em curto-circuito, ele dá uma pipadinha. Se a espécie humana perder toda a experiência evolutiva da leitura lenta e se acostumar somente com a leitura fragmentada e rápida dos tweets e mensagens da internet, segundo a autora, o resultado pode ser bem catastrófico. Literalmente, por conta das sinapses do cérebro, vai ficar mais difícil do leitor entender quando uma informação é verdadeira e quando ela é falsa. Por exemplo, a Terra ser plana. Ou seja, a gente vai cada vez mais pensar de forma simplista sem os livros. E a tal da empatia vai por água abaixo. Do ponto de vista do circuito cerebral, a leitura rápida e fragmentada nos coloca muito mais como receptores passivos de uma informação que logo vai embora, e não como leitores ativos. Segundo a autora, olha só, nos tornaremos seres cada vez mais suscetíveis de ser guiados por informações mais duvidosas, às vezes falsas, que confundimos com conhecimentos, ou pior, tanto faz se são conhecimentos ou não. Mas nem tudo é notícia ruim. E a internet, afinal de contas, já faz parte das nossas vidas. O que a autora diz é que, evolutivamente, a gente pode vir a ter um cérebro bileitor, com 2 circuitos diferentes. Mais ou menos assim, uma criança bilíngue tem 2 sistemas diferentes no cérebro, um para cada língua. A gente poderia, então, ter um circuito para leitura lenta e profunda e um circuito para leitura rápida e fragmentada. Obviamente, não se trata de se opor à revolução da internet, mas sim de caminhar para o futuro sem perder o cérebro leitor que a gente construiu lentamente no nosso processo de evolução. Enquanto eu lia o livro de Maryanne Wolf, várias dúvidas pairavam pela minha cabeça e eu lembrei de um texto que foi escrito bem antes do dela e que eu adoro. É o texto O Direito à Literatura, do grande pensador e crítico Antônio Cândido. Ele escreveu esse texto em 1988 e defende que a literatura e a fabulação são direitos humanos, assim como água, moradia digna e alimento. A literatura é uma necessidade universal porque ela dá visão aos nossos sentimentos e ajuda a organizar uma visão de mundo. Ela colabora para a gente sair desse caos que é a realidade e ela nos humaniza. Negar a literatura, segundo Antônio Cândido, é mutilar a nossa humanidade. A literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado. Quando um autor, uma autora, nos propõe um universo ficcional organizado e coerente, ele nos ajuda a organizar a nossa própria mente e os nossos sentimentos. Um bom livro torna o mundo um lugar mais habitável. Os livros nos ajudam a entender coisas sobre nós mesmos que a gente nem imaginava. Sabe aquela situação que a gente está lendo uma história e, de repente, meu Deus, isso expressa muito bem quem eu sou, isso tem a ver com o que eu penso, isso tem muito a ver comigo, mas eu jamais diria dessa forma. Então, lendo um livro, a gente lê a nossa própria vida. E quando a gente se entende mais, através dos livros e das histórias, a gente consegue pensar melhor, encontrar soluções para os problemas e discernir com mais clareza o que é verdade e o que é falso. Existe até uma expressão que eu adoro, chamada biblioterapia. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Aliás, você quer saber mais sobre esse assunto, a biblioterapia? Comenta aqui embaixo para eu saber. Também quero te convidar
Então, pensando no que a Alessandra trouxe na outra TPC sobre a importância da leitura, nós pensamos em trazer esse vídeo, que ele explora um pouquinho da leitura profunda, e para vocês conhecerem um pouquinho também de outras bibliografias para leitura posteriores. E eu não sei se tem pergunta no chat, tem alguma fala no chat? Por enquanto não, Dani. Só o pessoal dando bom dia. E uma professora perguntou onde ficam os materiais das ATPCs passadas. Então tá bom, Luiz. Aproveito e já passo a palavra para você sobre mapa mental do Canva. Eu vou compartilhar minha tela, tá? Vou tirar uma tirar aquela, colocar uma coisa nova lá. Porque tá bem complicado. Eu coloquei com o banner, mãe. Vou colocar uma, assim, aí no laboratório do tanto que eles colocam. Dani. Olá, professores. Bom dia. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre o Canva, tá? É uma plataforma que você pode trabalhar fazendo vídeos, fazendo panfletos e também dá para trabalhar fazendo mapa mental, tudo bem? Então eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para mostrar o que eu vou fazer uma demonstração simples, porque o Canva tem muitos recursos, perfeito? Bem, então aqui eu tenho um mapa mental de biologia que eu peguei na internet. Se tiver algum problema, os professores de biologia me perdoem, tá? Mas, então eu tenho esse mapa mental pronto. Vou mostrar como desenvolver ele. Então tá aqui. Eu tô na página do Canva, né? canva.com. Eu já tenho a minha conta sendo compartilhada. A minha tela não está sendo compartilhada? Tá sim, Luiz. Tá? Um minutinho que eu vou silenciar Luiz, todos e oi. você abre o seu, Para por mim, favor. está aparecendo uma câmera de um professor. Estava aparecendo a sua tela, agora tem um professor que, por favor. Porque eu voltei. Agora eu vou, acho que tem um delayzinho. Ok. Eu tô no Canva agora. Luiz, eu vou fechar o microfone de todos, aí você abre o seu, tá bom? Tá, perfeito. Pronto. Bem, o site do Canva é canva.com, canva.com, tá joia? E é esse site aqui que eu tô mostrando para vocês, perfeito? Bem, tem aqui a opção entrar e registre-se. Quem nunca acessou, vai clicar no registre-se, pode se registrar tanto com o e-mail Google, quanto com o Facebook, tá? Eu já tenho esse registro. Para registrar, então, você clica em registre, registrar-se com o Google, usa seu e-mail, aquele e-mail prof que a gente já tem, e tranquilo. Como eu já tenho, eu vou clicar em entrar. Iniciar sessão com o Google, e aqui eu entro com tecnologia da Manhangaba, que é o e-mail que eu uso para trabalhar, e-mail de trabalho. Pronto. Essa é a carinha aqui da tela inicial do Canva. Então, a gente tem designs prontos, tá? A gente tem templates, né, que a gente chama. Então, são coisas já prontas, que é interessante você pegar e você pode alterar, perfeito? E eu posso também criar meus designs, joia? Aqui, vocês verem, eu já estava treinando ontem, perfeito? Então, vou criar aqui um design para nós. Aqui tem as opções, né? Pode ser uma apresentação, vídeo, post para Instagram. Você escolhe, tá joia? Eu vou colocar aqui documento A4. Acho que pode ser. Documento A4. Um minutinho só para carregar. Então, aqui tá a página em branco, perfeito? Aqui embaixo, ó, se vocês separarem, tem uma porcentagem. Eu posso aumentar e diminuir, joia? Bem, e aqui do lado eu tenho os elementos que eu posso utilizar. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? E aqui eu tenho os elementos que eu posso utilizar. Como eu quero fazer esse mapa mental, lógico que eu vou fazer ele um pouco diferente, o que eu preciso? Eu preciso escrever reinos no meio. Como que eu faço? Tem aqui texto, a opção texto.
Aqui eu tenho alguns exemplos que eu posso utilizar, ou eu posso simplesmente colocar inserir um título. Segura, arrastou. É bem simples e intuitivo. Qualquer coisa que você queira trazer para a criação de você, né, para o seu design, você arrasta ali e traz. Pronto, está aqui. Eu seleciono, né, e escrevo reinos, conforme está aqui. Joia? Ah, eu quero mudar a cor da letra. Nessa opção aqui em cima, cor do texto. Vou deixar cinza, por exemplo. Pronto. Coloquei reinos em cinza. Joia? E agora, lembrando que no nosso mapa mental eu tenho essas setas. Volto para cá. Tenho aqui elementos. Em elementos eu tenho formas, quadros, linhas. Conforme vocês forem usando, como eu costumo usar, ele vai mostrando aquilo que você mais fez uso aqui, o que você usa com mais constância. Então, é só você ir arrastando, ó, formas, gráficos, grades. Isso aqui é interessante vocês irem explorando conforme vocês desejarem. Eu vou pegar, então, aqui uma setinha, joguei ela aqui, e não só pegar e puxar. E aqui eu posso trabalhar com a minha seta, ó. Tem esses círculos aqui, é só eu segurar o mouse, eu posso diminuir e aumentar. Ah, mas a seta está para cá, eu quero puxá-la para cima. Tem esse botão, né, que são duas setas girando, eu seguro nele e consigo girar. E assim eu vou brincando, perfeito? Pego aqui, vou colocar apontado nessa direção. Quero mudar a cor. Repara aqui que o reino, vou começar pelo plantai. Ele é verde, então eu venho aqui, tá joia? E seleciono a cor verde. Sempre que você seleciona algo, olha lá, ó, ele aparece aqui em cima a cor. E aí você pode trocar. O funge ali é roxo, né? Então eu vou trabalhando dessa forma. E para arrastar é só segurar. Diminuir o tamanho aqui. Tudo bem? Ah, vou manter a mesma fonte, né? Dou um Ctrl C para copiar, dou um Ctrl V, tenho dois escritos aqui. Coloco aqui o reinos e altero. Plantai. Pronto. Mas o plantai é verde, não é? Seleciono tudo, venho aqui na cor do texto e escolho o mesmo verde. O que é interessante é que as cores que você for selecionando, elas vão ficar aqui, a paleta de cores que você decidir, facilitando assim o trabalho. Então eu tenho aqui o plantai, perfeito? Ah, mas eu quero adicionar uma imagem, né? Porque o mapa mental em geral é interessante ter uma imagem. Como é que eu posso fazer? Vou dar uma dica para vocês. Google Imagens, né? Então eu coloco aqui folha e pesquiso. Só que se eu pegar essa imagem aqui e jogar, ela tem um fundo branco. Então ela fica estranha, né? É que aqui eu coloquei o fundo branco. Mas se meu fundo fosse de outra cor, ela ficaria estranha. Então o interessante é colocar aqui no Ferramentas, no cor da pesquisa do Google, eu coloco transparente. E aí essas imagens que estão aqui, elas não têm fundo, elas têm só imagem. Então fica melhor para trabalhar nesse tipo de coisa. Então aqui no plantar eu vou escolher uma folhinha. Eu vou escolher essa aqui. Copiar imagem. Perfeito? Volto aqui para o meu Canva e dou um colar. Preciso dar um Ctrl V. Pronto, está aqui a minha folhinha. Daí eu diminuo o tamanho, arrasto até aqui, e olha lá, junto com o plantai, eu coloco uma imagem. É evidente que vocês devem ter o dom artístico melhor que o meu, né? Vai ficando meio estranho o meu mapa mental. Quem tem mais dom de saber direcionar as coisas na tela pode fazer. Mas a ideia é demonstrar aqui os recursos, tudo bem? Então, sempre que eu quiser colocar alguma imagem, é só dar direito, copiar imagem, e eu jogo lá para colar. Vou pegar aqui fungo, a gente ver. Pesquisei fungo, vem aqui em ferramenta, cor, transparente, para ficar legal, e aí eu vou pegar esse fungo aqui, ó, gostei dele. Botão direito, copiar imagem, volto para o meu Canva, colar. Ele vai pedir para eu fazer o comando, né? Ctrl V. Pronto. Está aqui o meu fungo.
Eu coloco aqui. Quero colocar o texto, né? Copio o plantar com Ctrl+C, Ctrl+V, jogo ele aqui e altero para o reino fungi. Vou mudar a cor, conforme eu ensinei vocês. Aqui está verde, coloco roxinho. Joia? E assim eu vou brincando de construir o meu mapa mental. É uma ferramenta simples, com muito recurso. Tem a opção paga. O que muda na opção paga do Canva? Com a opção paga, eu tenho mais templates, mais coisas prontas para utilizar. E tenho mais espaço para salvar os meus designs na nuvem deles. Com a opção grátis, que é a que eu uso, você não tem tanto espaço e não tem tantas opções. Mas como eu tenho a funcionalidade de copiar algo da internet, né? Você vê que essas imagens aqui não tinha no Canva, nem a folha, nem o fungo. Eu posso simplesmente buscar no Google a imagem que eu quiser e ir trabalhando com elas, tá joia? Então, basicamente é isso. Qualquer coisa que eu queira arrastar, tá aqui, eu seleciono e jogo, ó. Não tem dificuldade. Joguei, posso trabalhar o tamanho aqui e posso alterar. Deixa eu tirar aqui que ficou muito feio isso aqui. Certo? O que mais que eu tenho de interessante do Canva? Vou mostrar para vocês como baixar antes. Terminei. Vamos supor que eu tivesse terminado o meu mapa mental, né? Coloquei todos os reinos e eu quero salvar. Como que eu faço? Eu clico aqui em baixar e aí aqui eu escolho. Eu quero baixar o quê? JPG, PNG, PDF e por aí vai. Vou salvar em PNG. Escolho aqui o tamanho do meu arquivo. Eu quero com fundo transparente ou não, tá joia? E coloco em baixar. Ele vai carregar aqui, pronto. E vai pedir para eu salvar em algum espaço do meu computador, tá joia? E aí eu posso fazer uso do mapa mental, certinho? Outras opções que a gente tem no Canva, que é uma outra opção que é muito interessante, esses dias eu tive que desenvolver, é criar um design de vídeo, tá? Preciso fazer um vídeo para chamar os alunos. Então aqui eu já tenho opções, tá? De vídeos e eu simplesmente vou trabalhando. Então reparem aqui, ó, escolhi essa casa bonita aqui. É um vídeo isso aqui. Tem a movimentação da casa e aí eu posso fazer alterações aqui no texto, enfim, vou trabalhando. Então, exatas, ó. Eu vou alterando e aí a mesma coisa, baixar MP4 e você pode montar o vídeo. Então, é uma ferramenta bem interessante para se trabalhar. Oi? Posso fazer uma pergunta? Claro. Como eu posso cortar esse vídeo? Eu posso? Cortar... Como assim? Porque, assim tirar alguma parte que eu não quero, escolher uma parte que eu queira. Sim. Aqui embaixo, ó, olha só. Tem um mais, não é? Então, esse pedaço do vídeo que eu puxei, ele tem 6 segundos. Perfeito? Se eu quiser adicionar um vídeo meu falando, eu teria que ter gravado, eu colocaria aqui adicionar página e adicionaria a minha parte aqui. Entende? E aí eu consigo ir trabalhando. Eu posso tirar partes ou colocar partes conforme eu for adicionando aqui nesse mais. Então, aqui eu adicionei uma parte em branco. E aqui eu posso colocar o que eu quiser. Posso colocar um vídeo meu, um vídeo que eu baixei na internet e por aí vai. Tudo bem? Aí ao final, conforme você for dando mais, adicionando pedaços, você pode, agora eu não quero a primeira parte, não gostei. Você vem aqui e exclui. Então é assim que você vai trabalhando. No final, quando você colocar em baixar, ele não vai baixar do jeito que está aqui, página por página. Ele baixa como se fosse uma coisa só. Perfeito? Perfeito. Obrigada. De nada. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato, a gente conversa. Tudo bem? Tem muita funcionalidade aqui, eu não domino todas, mas cada vez que eu preciso fazer algo e faço uso do Canva, eu aprendo algo novo. Joia? Antes de eu terminar, eu queria só mostrar uma coisinha nova que tem no CMSP. Eu estou aqui com o CMSP de um colega, porque para mim não aparecem as turmas, tá? Então aqui no CMSP Web tem uma coisa interessante.
Eu vou entrar numa turma dele aqui, espero que não esteja tendo aula, tá? Bem, tá aqui. O CMSP agora tem essa opção de vocês compartilharem vídeos do YouTube com os alunos. Então, vocês entram na versão web, né? Na versão do CMSP Web ip.tv. Nesses 3 pontinhos aqui, playlist YouTube. Você clicando aqui, aparece ó, o URL do vídeo do YouTube. Você pode colar o link de um vídeo do YouTube e compartilhar com os alunos. Quando os alunos entrarem na sala, vai ter a opção deles assistirem esse vídeo do YouTube. Tudo bem? Perfeito, pessoal? Bem, acho que era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. É interessante que vocês depois, quem tiver interesse, brinquem aí com o Canva, que tem muitas opções para se divertir, para produzir coisas. É uma plataforma que me ajuda muito. Tudo bem? Luiz, Alguma dúvida? Tem uma pergunta lá sobre o centro de mídias. Dona Maria, a senhora espera um pouquinho que o professor Edmundo estava com a mão levantada antes. Desculpa, eu espero. Edmundo, pode fazer a sua pergunta, por favor. Bom dia a todos. Na verdade, é uma observação. Quando a gente pega imagem do Google, tem que tomar cuidado com as licenças de uso dessas imagens, porque se você for pegar essas imagens para apenas mostrar em sala de aula para os alunos, não há problema algum. A partir do momento que você lança essas imagens no YouTube, você pode estar infringindo as leis de direitos autorais. Então, naquela mesma página de pegar imagens, antes de clicar na cor para pegar o transparente, tem uma abinha ao lado direito, está marcado assim, todas licenças Creative Commons ou licenças comerciais e outras. A Creative Commons você pode utilizar sem problema algum. Isso, essa de cima, do meio. Essa aí. Essas imagens você pode utilizar sem problema de tomar nenhum banimento do YouTube. Ela tem bem menos imagens. Existe outros sites também, como o Pixabay, que libera imagens para você utilizar sem problema algum. Então, se você for colocar isso na internet ou configurar para colocar no Instagram ou no WhatsApp, que o Canva permite fazer isso, toma muito cuidado para não pegar imagem sem direito autoral de licença, porque se você tomar a 3 notificações, a 4ª você perde a sua conta no YouTube. Era só isso. Obrigado, professor. A professora Jenny estava com a mão levantada e abaixou. Gostaria de fazer pergunta? Posso falar? Professora Jenny, gostaria de fazer pergunta? Sim, tá me ouvindo? Estou te Mais ouvindo. ou menos. Deixa eu arrumar aqui o microfone. Se você quiser escrever no chat, eu faço a leitura. Tá bom. Eu posso escrever no chat. Não melhorou? Eu ainda não te ouço bem, mas se você quiser escrever lá, eu vejo que você tem acesso. Tá bom. Professora Maria, tinha alguma pergunta? Pode fazer, enquanto a Diela escreve. Posso fazer? Pode. Luiz Fernando, eu tenho uma dúvida. As minhas aulas do centro de mídia, eu consigo gravar? Só se você utilizar algum programa por fora que grave a sua tela. Dentro do próprio centro de mídias, por enquanto, não. Porque eu tenho dificuldade. Quando tem aula remota, os alunos vão embora e os que vão embora perdem aquela aula que eu estou dando remota. Por isso eu queria gravar. Tá bom. Obrigada. Aí, bem, se a senhora quiser depois, pode entrar em contato comigo. Eu explico sobre alguns programas que conseguem gravar a sua tela e depois a gente pensa em como colocar no YouTube ou em algum lugar para eles acessarem, tá bom? Eu já estou fazendo um artifício, porque eu deixo o centro de mídias ligado e gravo no Meet. Mas eu queria saber se tinha maneira de eu gravar direto. Tá bom. Obrigada, Fernanda. De nada. Luiz, a professora Roseli está pedindo para você fazer o favor de repetir como colocar o vídeo no CMSP. Tá. Tá aparecendo minha tela? Sim. Tá.
Então, aqui no cmspweb.ip.tv, tem aqui esses 3 pontinhos no canto. Eu clico neles, aí tem enviar notificação, playlist YouTube e configuração do dispositivo. Eu clico aqui em playlist do YouTube, URL do vídeo do YouTube. Aí eu coloco aqui, nesse espaço de busca, o link de um vídeo no YouTube. Coloquei aqui, dou buscar, aí vai aparecer... É que eu não posso fazer aqui, porque senão vai cair lá na sala do meu colega, tá? Daí vai aparecer para você salvar e vai ficar disponível para os seus alunos, tudo bem? Então é aqui, ó. E depois eu vou compartilhar um vídeo tutorial sobre isso, tá joia? Então esses 3 botões, playlist do YouTube, coloco o link aqui, buscar, vai aparecer o vídeo aqui embaixo, seleciona e salva, perfeito? A pergunta da Diele é a seguinte: sobre o Canva, na edição de vídeo, se ela consegue colocar a mãozinha escrevendo. Eu acho que deve ter algum template, alguma opção ali dessa mão escrevendo, tá? Senão a gente dá uma procurada em outro local para ajudá-la a fazer essa... Eu já vi vídeo assim, né? Vai escrevendo o que se colocou. Uma pergunta da professora Maria Lúcia é se o vídeo ele fica salvo também lá, acredito que dentro do CMSP para assistir depois. Sim, quando aquela opção, você pode montar uma playlist, né? Uma lista de vídeos que vai ficar disponível para o aluno ali dentro do CMSP, para ele assistir depois. Então é uma forma do aluno assistir vídeos, né? Ter acesso aos vídeos dentro do CMSP. Fica ali para o aluno. Alguém mais gostaria de fazer perguntas para o Luiz? Só lembrando que se alguém tiver dúvidas posterior, pode entrar em contato com o Luiz lá no núcleo para tirar dúvidas, retomar alguma coisa que ficou para trás e não está conseguindo. O Luiz é bem maleável nesse ponto, ele tem auxiliado bastante os colegas a mexerem com os meios tecnológicos e explorando, né, novas ferramentas. Muito obrigada, Luiz. De nada, Dani. Eu vou descompartilhar aqui, tá bom? Tá bom. Então, eu vou voltar a compartilhar a minha tela e daí eu já... O professor Edmundo ergueu novamente a mãozinha, é isso? Só dar um toque, da mãozinha escrevendo, o PowerPoint faz isso, e um programa chamado VideoScribe faz. O VideoScribe ele é pago, mas você consegue a versão gratuita por 1 semana. Né? O PowerPoint também consegue fazer, e alguns templates permitem escrever com a mãozinha, mas eu não sei se no Canva permite, porque esses templates que você coloca para escrever com a mãozinha, inclusive do PowerPoint, ele dá um certo trabalho, você vai ter que escrever com o mouse em cima da palavra que você quer escrever. Muito obrigada, professor, pela contribuição. Estou compartilhando a minha tela. E então, passo aqui a palavra para a dona Edna, que vai trazer um pouquinho sobre o material Aprender Sempre. Bom dia, professores. Bom dia a todos que nos acompanham nessa TPC de hoje. O nosso assunto, eu escolhi para vocês de Química dessa semana, não vai ser difícil, vai ser Química. Então, é uma sequência de atividade 2, lá do caderno do Aprender Sempre, caderno do aluno, 3ª série. Nós vamos ver a aula 1 e a 2, investigando a água mineral, substância pura ou mistura. Essa atividade eu escolhi porque eu já fiz essa atividade com os alunos lá no DIS Leopoldina e lá no Escolástica, e foi muito interessante essa atividade. Ela era do 2º ano, em 2020, ela tem no caderno do aluno 2020.
mas esse ano ele está lá no Aprender Sempre, no caderno do aluno da 3ª série do ensino médio. Então, qual o objetivo dessa aprendizagem? Então, identificar as misturas por meio de observação de um rótulo de água mineral. Então, na realidade, ela é uma aula prática, mas é simples, porque rótulo de água mineral é fácil do aluno conseguir, né? Classificar misturas em homogêneas e heterogêneas em situações do cotidiano. Então, essa atividade deve fazer com que observem as características de diferentes marcas de água e suas composições físico-químicas. Os estudantes deverão comparar os rótulos entre si e identificar as características comuns e diferentes das amostras. Então, quais habilidades que serão trabalhadas nessa atividade? Então, a escolha das habilidades também considera a retomada e o aprofundamento das aprendizagens dos anos finais do ensino fundamental, que é o do Currículo Paulista 2019, e séries anteriores do ensino médio, visando minimizar as fragilidades apresentadas pelo estudante. Assim serão elencadas as habilidades de suporte. Então, aqui nós temos uma retomada, né, do conhecimento já adquirido anteriormente, e também do ensino fundamental, que eu acredito que no 8º ano, 9º, em ciências, me parece que o aluno já trabalha com essa parte de físico e química. Então, as habilidades EF04, C101, que é identificar misturas na vida diária, com base em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua composição. E a outra habilidade é EFE06, que é de ciências, né? 01, classificar como homogêneo ou heterogênea a mistura de 2 ou mais materiais, a partir da observação e da comparação das características e propriedades de diferentes materiais, por meio da execução de experimentos simples, né, como a mistura de água e sal, água e areia, entre outros, que vocês normalmente lá em ciências, vocês fazem lá nos anos finais. Então, aí são habilidades da 2ª série, que eu comentei com vocês do ano passado, de 2020. Identificar e explicar os procedimentos envolvidos no tratamento da água. Tem uma habilidade H19, lá do SARESP, que é utilizar os valores da escala de pH para classificar soluções aquosas como ácida, básica e as neutras, né? Isso a 25 graus Celsius. E calcular valores de pH a partir da concentração de H+, e vice-versa. A H40 também do SARESP, que é aplicar conceitos de separação de misturas de solubilidade de transformação química para compreender os processos envolvidos no tratamento de água para consumo humano e outras situações cotidianas. Nesse caderno do aluno de Química, antes um pouquinho, uma atividade que tem antes, já ou depois, não estou lembrando agora, mas é sobre o tratamento de água. Então, é interessante já o aluno já ter esse material em mãos. Então, o que você vai precisar? Simples, né? É o caderno do aluno e do professor. Para realizar a aula prática, solicito aos estudantes que tragam o rótulo de água mineral, né? Apresente para toda a turma alguns rótulos de marcas de água diferentes. É importante que os estudantes comparem os rótulos entre si e identifiquem as características comuns e diferentes de cada amostra daquele rótulo de água que ele vão passar. Providencie com antecedência alguns rótulos de água mineral para disponibilizar os estudantes que, porventura, não trouxerem. Na escola que eu trabalhei, o que eu fiz? Eu pedi para que os alunos pediram para os professores guardarem os rótulos das águas minerais que eles levavam para a escola, e eles foram guardando, né? Um mês antes, eu já pedi para os meus colegas para guardar. Ao realizar as trocas de rótulos entre os estudantes, não esqueça de esterilizar corretamente as mãos e os rótulos, uma das medidas cabíveis da prevenção do Covid-19. Então, se o aluno estiver no presencial, ou você estiver fazendo com ele essa atividade, não esqueça de tomar todo esse cuidado, né? E o aluno, como é simples, o aluno pode fazer em casa essa atividade prática através de instruções que são dadas pelo professor através do estudo remoto. Como é que você vai iniciar o assunto, né? Então, você vai perguntar aos estudantes, vocês conhecem alguma fonte de água mineral? Tá? Essa é a primeira pergunta que você faz para ele. E quais as características que classificam a água como mineral? Normalmente, a primeira resposta do aluno vai ser a água mineral que vem da mina. Ele pensa, principalmente os menores lá no fundamental, eles vão falar, essa é uma das falas deles. Você já percebeu que nos rótulos das embalagens dos alimentos existem várias informações? Aí ele está lá
com o pacotinho de chip deles lá, de chips, tá lá cheio de informação, né? A bolacha. O que eles geralmente nos trazem? O que aqueles rótulos nos trazem? Será que todo alimento possui a mesma tabela? Quanto à água, que se trata de uma substância que é vital para nós, né, os seres humanos, quais informações são trazidas no rótulo? E o que a informação sobre o pH nos traz? O que quer dizer o pH? Qual a importância do pH para a nossa, vamos dizer assim, para a nossa saúde, né? O que é pH? Qual a importância de conhecer o valor do pH? Né? Então, aqui nós temos, é bom que o professor tenha em mãos uma escala de pH, né, para mostrar para os alunos. Geralmente, no caderno do aluno já tem a escala, né? Então, o que você vai fazer? Você vai escrever na lousa as principais contribuições que os alunos estão passando para você ali na sala de aula. Informe que a Anvisa, ela define como água mineral natural a água obtida diretamente das fontes naturais e por extração de águas subterrâneas. A Anvisa destaca ainda que uma das principais características da água mineral. Então, a característica da água mineral e o conteúdo definido e constante de determinados sais minerais. Você pode também falar sobre as águas minerais brasileiras, né, que são diferentes da água europeia, a famosa água francesa, né, possuem poucos sólidos dissolvidos. E a composição química da água depende das características de suas fontes. Qual é a região em que essa fonte é explorada, né, onde existe essa fonte. Discuta ainda sobre a importância da conservação do meio ambiente e sobre a preservação da água, que está se tornando cada vez mais escassa devido às ações do ser humano. No caso aí, você vai falar da contaminação, né? Contamina o solo, por tabela você vai também contaminar a água. Outra pergunta que você pode fazer para o aluno é: você já leu o rótulo de água que chega à sua casa? Talvez não tenha notado, mas assim como os alimentos, a água que chega à sua residência também tem um rótulo. A água, aqui nós estamos falando, aqui no nosso caso, aqui nós temos a água que nós recebemos na nossa casa, é tratada pela Sabesp, né? É provável que você já tenha visto essa cena no supermercado. Então, você está lá no supermercado, o cliente para na frente da gôndola lá e começa a analisar o rótulo de determinado alimento, né? Para checar as chamadas propriedades nutricionais. E então decidir ou não pela compra. Às vezes ele olha a propriedade nutricional, até esquece da data validade, que também é importante. A quantidade de proteínas, carboidratos, se tem açúcar, sódio, tudo que tem que estar ali, segundo a determinação da Anvisa. Mas é difícil você chegar no supermercado e ver alguém dirigindo lá na área que tem as garrafas de água mineral e você ficar olhando, né, a composição da água. Normalmente as pessoas não fazem isso, ela vai mais pelo nome e às vezes até pelo preço. Então, a água mineral, lá você vai encontrar o nitrato, sódio, sulfato, fósforo, estrôncio, potássio, bário, brometo e até cobre, você vai encontrar na composição da água mineral. Então, tudo isso presente na água que compramos no supermercado e naquela que chega à nossa casa, que é a água que nós recebemos aqui no estado de São Paulo, lá da Sabesp. Então, como é que é formada? Isso aí são coisas que eu acrescentei na atividade que não tem lá no caderno do aluno, mas são conhecimentos que seria interessante vocês passarem para eles, que é a formação da água mineral, como é que ela é formada, né? Então, quando a água que aflora do subsolo chega à superfície, ela já passou por todo um processo de transformação que a própria natureza faz. Então, a água mineral é fabricada no momento em que a água da chuva penetram no solo e vão atravessando diversas camadas, até chegar às camadas impermeáveis, onde ela estaciona. Então, quando ela chega, ela vai passando pelas camadas do solo. Quando chega naquela que é impermeável, geralmente ela encontra uma rocha, ela para. Então, ali vai se tornar a fonte, né? Então, nesse trajeto que ela faz para baixo do solo, a água passa por várias rochas. E nessas rochas, elas têm substâncias minerais. Então, ela tem carbonato, ela tem sulfato de cálcio. E essas substâncias minerais, elas se dissolvem na água. Então, é ela que vai enriquecer essa água e vai dar a qualidade medicinal para essa água, essa determinada água, né? Então, quando a água fica acumulada no subterrâneo, sofre a pressão de um novo volume de água. Então, ela sobe. Então, quando ela fica acumulada
lá no fundo, vamos supor, ela pega lá uma rocha, então ela pode sofrer uma pressão e esse volume de água, então, ele vai subir. Então, quando ele sobe para a superfície, ele surge os locais específicos. Então, tem regiões, por exemplo, em Goiás, você tem lá a parte do Rio Quente, que você tem água né, mineral, que ela vai para a superfície. Você não precisa furar um poço para retirar essa água. Ela aflora, né? Tanto a água mineral quanto aquela distribuída pelas empresas de saneamento são potáveis. Então, a água potável é diferente de água pura. É bom enfatizar isso para o aluno, que a água potável é uma coisa e a água pura é outra. Que a água potável não necessariamente tem que ser pura. Que a água pura é aquela única, exclusivamente H2O, né? Ou seja, obrigatoriamente, ela atende mais de 90 parâmetros de qualidade estabelecidos pela portaria 2014, aqui ficou 2914 do Ministério da Saúde, né? Para ela receber essa chancela, quer dizer, esse carimbo de potabilidade. Então no mínimo, aliás, 90 parâmetros de qualidade. Assim como as garrafas de água mineral, a água distribuída para a população também precisa de um rótulo. Então, é interessante a gente olhar que a nossa água que nós recebemos na nossa casa, lá da Sabesp, quando você vê a conta de água, ela tem um rótulo. Tá? É um rótulo. Embora nem todo mundo saiba disso. É bom dar uma olhadinha lá. É interessante o professor pegar uma conta de água e fazer um trabalho, uma pesquisa com os alunos para eles verem todos os dados que tem ali na conta da água. As empresas de saneamento são obrigadas a divulgar todos os meses informações sobre as características da água, como a turbidez, cor, cloro e cloro residual. Várias partes na cidade, nós temos um local, por exemplo, lá em frente à escola, acho que na escola Ismênia, me parece que tem uma espécie de um cavalete. Então, sempre passa o funcionário da Sabesp, ele colhe a água ali e leva lá para o laboratório para ver se a água está chegando de qualidade, porque pode haver um vazamento, nesse trajeto da água da Sabesp até o local, até o bairro, até a rua, pode haver algum problema e essa água ser contaminada. Então, em várias partes da cidade tem uns lugares que eu não me lembro o nome que eles dão para isso, mas é onde eles fazem uma coleta para fazer o estudo, para verificar se essa água está chegando mesmo adequadamente, ou pura, né? Pura não, quer dizer, potável para as casas. Então, os números estão na fatura, mas em geral não chama atenção como aqueles que indicam o valor da conta. Então, quando você pega uma conta de água, normalmente você corre lá para ver o valor, né? Às vezes você nem olha quantos centímetros cúbicos você gastou, você vai estar preocupado com o valor da água, o valor da conta, né? Mas lá tem várias informações que são interessantes você trabalhar com o aluno. As concessionárias também emitem anualmente um relatório para todos os clientes, informando as características da água, quantidade de testes realizados, quantidade de mananciais, entre outras informações. Eu acho que poucos observam isso, né? Mas acontece sim essa informação e ela é enviada para a nossa casa. Daí tem aquela pergunta, toda água mineral é natural? Não, né? Nem toda água mineral é natural. Nem toda água que compramos como água mineral é natural. Mas antes de entendermos por quê, vejamos primeiramente o que é uma água mineral. Então, como o próprio nome diz, a água mineral é, na realidade, uma solução, uma mistura homogênea, com várias espécies químicas ou minérios dissolvidos. Então, não é a água da mina, né? Muita gente não sabe. A água passa por diversas regiões e várias profundidades do solo. Assim, ao longo do seu caminho, ela vai dissolvendo os minérios, que nós já falamos anteriormente, né? A água tem essa capacidade de dissolver várias substâncias, porque ela é polar. Então, isso o aluno já aprendeu o que é polar e apolar. Isto é, possui uma diferença de cargas permanentes, formando assim um dipolo elétrico. Então, nela que atrai os polos das outras substâncias polares. Então, por isso que elas se juntam ali na água. Por exemplo, quando a água passa por um lugar onde há o fluoreto de potássio, seus átomos de hidrogênio, daí o fluoreto de potássio, você vai ter lá o hidrogênio, ele passa a interagir com os ânions. E o oxigênio, como é negativo, com os cátions, causando uma separação desses íons, o que é a dissolução da substância. Então, aqui nós temos um exemplo, né, do fluoreto de potássio, aqui ele na água, né, aqui você vê os íons aí, tem o flúor, tem o potássio lá em cima, né,
tá? Então, isso aqui é interessante mostrar para o aluno como que ela é dissolvida na água, como o fluoreto torna-se dissolvido. Além disso, as mesmas substâncias são apolares, como o iodo, né? E nós temos água que tem iodo. Pode também se dissolver na água em virtude do deslocamento das suas cargas e suas moléculas. Mas as principais espécies químicas encontradas na maioria das águas minerais são, o que nós vamos encontrar? A maioria da água mineral que nós temos no nosso país, nós temos lá os íons de cálcio, magnésio, potássio, sódio, cobre, o bário, antimônio, arsênio, cádmio, chumbo, manganês, mercúrio, níquel, cromo, tá? Cianeto e assim por diante. Essa é uma hora interessante do professor estar na sala de aula, quando ele está no presencial, ele tem uma tabela periódica, né, na lousa lá, para os alunos ir observando os locais onde se localizam na tabela desses elementos químicos, né? E o aluno, em casa também, no caderno do aluno, ele tem lá, normalmente, a tabela periódica, é bom que ele vá observando o local onde que estão esses elementos químicos. Além desses íons, há também gases importantes. Então, além dos íons, tem outros gases dissolvidos. O gás carbônico, né, principalmente, e o oxigênio. Assim, as águas minerais retiradas diretamente da fonte são águas naturais, aquelas que você retira lá da fonte. Então, nós temos lá Caxambu, tem Lindóia, nós temos várias cidades aqui em Minas e no estado de São Paulo também, em Goiás, onde tem essas fontes em que você pega a água diretamente ali da fonte. Porém, existem também águas minerais que nós chamamos de mineralizadas, né? Então, o que é a mineralização? É um processo no qual se dissolvem quantidades específicas de sais na água comum. Então, essa água é uma água mineralizada, tá? Purificada, para que ela fique com a constituição parecida com a água mineral. Outra coisa interessante também falar para os alunos, que é a classificação das fontes, né? A fonte de água mineral, ela tem uma classificação. Quanto aos gases, né? Por exemplo, ela pode ser fonte radioativa, que ela subdivide dependendo do teor de gás radioativo, que contém fracamente radioativas, né? E fortemente radioativas. Então, nós temos as fontes toriativas, as fontes sulfurosas, né? Com enxofre. E lógico, explicar para o aluno, não é porque ela é radioativa que ela é perigosa, né? Daí o professor já deve ter falado anteriormente para ele. Quanto à temperatura, então tem a água, quando ela sai da fonte, ela tem uma temperatura. Então, se você olhar no rótulo, lá ele diz a temperatura de tantos graus na fonte, quais são os íons que ela tem ali, dependendo ali da temperatura. Então, a fonte fria, quando a temperatura é inferior a 25 graus. A fonte hipotermais, quando ela fica entre 25 e 33, a mesotermais entre 33 e 36, a isotermais entre 36 e 38, e a hipertermais é aquela que é superior a 38 graus Celsius, né? Então, a temperatura, é bom lembrar também o aluno que a temperatura da Terra, interessante que aqui, nós podemos, não sei se vocês já perceberam, a interdisciplinaridade que aparece aí. Então, aqui você pode estar falando de geofísica, geografia, quando você fala das regiões, você vai ter a química, a física, a biologia, ciências, então tudo interligado aí nessa interdisciplinaridade, né? Então, a temperatura da Terra, ela aumenta à medida que se penetra no subsolo. Então, conforme você vai aprofundando no subsolo, a temperatura vai aumentando. A distância necessária para se ter aumento de 1 grau Celsius nós chamamos de gradiente. Geralmente a gente não fala a temperatura, a gente fala gradiente, né? Se chama de gradiente geotérmico, porque é a temperatura da Terra, né? Geoterra, né? Ela varia de uma região para outra no Brasil. E aqui no Brasil é de 30 metros em média. E em locais onde a temperatura aumenta mais depressa, surgem as fontes termais. Esse calor que aquece a fonte termal, ela não está necessariamente ligada à temperatura vulcânica, aliás, à atividade vulcânica, né? Pode ser devida simplesmente ao fato da água provir de uma grande profundidade. Então, não necessariamente ela seja de origem vulcânica. Tá? No Amazonas, até
tem lá um lago que tinha águas quentes lá na floresta e que, segundo pesquisas, não tem nada a ver com atividade vulcânica, mas sim que é a água que vem de profundidade, né? A água que faz uma pressão e essa água, esse calor, esse vapor sobe e acaba aquecendo a água. Então, em termos globais, a temperatura no subsolo aumenta de 10 a 100 graus Celsius por quilômetro de profundidade. Então, quanto mais profunda a água, maior o gradiente dela. Aqui você pode trabalhar matemática, que olha que interessante. O professor pode aproveitar essa atividade e trabalhar matemática e estatística com o pessoal do ensino médio, que já está no terceiro ano do ensino médio, e gráfico. Ele pode trabalhar também simplesmente o gráfico lá com os alunos do 8º ano em ciências, o 8º, 9º ano em ciências, você pode trabalhar os gráficos, tipos de gráfico de coluna, aquele gráfico lá da pizza, né, tem de setor. Então, são vários tipos de gráfico que você pode trabalhar usando esses dados da produção e consumo da água mineral, né? Então, segundo a produção brasileira de água mineral, ela cresceu entre 95 e 2007, né? Então, a taxa anual de crescimento nessa época foi de 3,6%, passando de 3,7 bilhões de litros para 4,61 bilhões. Então, os estados que mais produzem são o estado de São Paulo, 34% da produção, o Rio, 7%, Minas, 6%, depois tem Paraná, Pernambuco e outros estados do Brasil, 5%, e o crescimento maior, porém, está registrado na região norte, com um caso de 29%. Então, a região norte, ela está começando a explorar mais a água mineral. São Paulo, 34%, mas a gente até acredita que há regiões no Brasil que tem muito mais fonte de água mineral, mas que geralmente não são explorada. A de São Paulo, sim, é bem mais explorada. Então, 34% da produção é uma grande quantidade, né? Produzida. Também devido ao consumo, uma série de outras coisas, problemas políticos e uma série de coisas. O Brasil exporta o produto e o maior importador de água mineral do Brasil, até então, era Angola, né? Em 2008, o Brasil foi o 4º maior consumidor de água mineral, logo atrás dos Estados Unidos, do México e da China, né? O Brasil, ele é um grande consumidor de água mineral. Aí você pode falar de biologia, entra na biologia e ciências e falar que a água também pode ser remédio. Aí vamos conversar sobre isso. É muito raro conferirmos o rótulo da garrafinha da água mineral antes de pegar qualquer uma no supermercado. A gente já falou isso anteriormente. Mas cada água é diferente e tem propriedades diferentes, de acordo com os minerais que estão ali dissolvidos nela, né? Os minerais estão presentes na sua nascente, lembrando que depende da região e da formação do solo. Então, a água com flúor, por que ela é boa? Ela é boa para a prevenção de cáries, né? Tanto você pode até enfatizar que a nossa água que nós recebemos da Sabesp é colocada flúor, porque a água é um bem teoricamente, ele chega a toda a população em qualquer lugar, qualquer classe social, né? Pelo menos teoricamente assim. Então, para conseguir ter acesso para que todas as pessoas tenham acesso ao flúor, então é colocada na água, como o iodo é colocado lá no sal, que chega a uma grande maioria da população. Então, a água com flúor é boa para a prevenção de cáries, com sódio beneficia o músculo e os nervos, o magnésio a hipertensão, né? O cromo regula a taxa de açúcar no sangue, o cobre absorve o ferro, na formação da hemoglobina, o manganês auxilia o sistema reprodutor, o zinco ele é imunológico, o cálcio previne a osteoporose, já o bicarbonato e o sulfato é bom para o estômago, né? Tanto que a gente toma bicarbonato quando está com azia lá, põe bicarbonato, dissolve lá, né? Nós temos o sal de fruta, uma série de coisas. Então, é interessante na parte de biologia e ciências o professor enfatizar isso. Olha que interessante. Um único tema de água mineral dá tanto pano para manga. Então, como é que a gente vai explorar essa atividade? De acordo com o rótulo mineral, você pode fazer as questões ali para o aluno responder, né? De que fonte é proveniente essa amostra da água mineral? Então, ele vai estar com o rótulo ali, ele vai dizer de onde é. Então, a concentração comum, concentração é dada pela razão entre a massa do soluto e o volume da solução. Aí você entra físico-química.
como estão expressas as concentrações das substâncias presentes na composição química da água e quais as unidades de medidas utilizadas. Algumas, se ele pega o rótulo de um garrafão de água, lá está em litros, né? E na garrafinha pequena, ela está em ml. Então, você pode trabalhar com o aluno aí para ele fazer a conversão, né, de ml para litro e vice-versa, ou para centímetro cúbico. Então, ali você pode usar a sua criatividade aí, é interessante trabalhar com o aluno essa parte. Indique outra pergunta que você pode fazer para ele, indique 4 substâncias químicas que se encontram em maior quantidade na água mineral, ou seja, o que apresenta maior concentração. Então, você vai olhar ali, o aluno vai olhar no seu rótulo e ele vai responder essa questão. De onde é proveniente a condutividade da água, né? O que a temperatura influencia na condutividade elétrica? Lá tem condutividade elétrica, se você olhar no rótulo, tem esse parâmetro ali. Troque o rótulo de água com outra dupla de colegas e registre as principais diferenças observadas. Então, um aluno lá no presencial, ele tem essa possibilidade de trocar ali o seu rótulo de água mineral e depois comparar com o colega a água, né, o rótulo diferente, qual é a diferença que existe entre uma água e outra. Aqui um exemplo, né, você pode ver que no rótulo da água mineral, ele tem ali o conteúdo, são 20 litros, nesse daqui. Do lado esquerdo, vocês verem a composição química, então tem todos os dados, a empresa, tem o telefone do saque, então é bom o aluno, tem tanta coisa para ser explorado ali num simples rótulo de água, né? Aqui tem a composição química, tem as características nessa água nova água, você vê que ali tem características físico-químicas, né? Temperatura na fonte, então tem bastante coisa para ser explorada num simples rótulo de água mineral. Então, como que você vai finalizar essa atividade, né? Para avaliar o aprendizado da turma, faça o acompanhamento da realização dos exercícios presentes no caderno do aluno. Então, você vai lá circular entre os alunos, quando você estiver lá no presencial, né? Você vai olhar, verificar se eles estão participando, se estão interagindo, os momentos de discussão, auxiliando ali quando necessário. Então, essa atividade, quando eu fiz, eu achei muito interessante, porque a criançada não fica sentada mesmo, um fica levantando, trocando com o outro, olhando. É bem dinâmica essa aula. A correção coletiva das atividades permite que os estudantes socializem as evidências observadas, as possíveis dúvidas que possam surgir ao longo do processo, interagindo com o professor, com o colega. Então, aí você faz uma correção. Não é bem uma correção, né? Ali você vai observar o que ele conseguiu observar ali no seu rótulo. Então, ao se utilizar garrafa de marca diferente para realizar a análise, fornece aos alunos a oportunidade de manipularem e criticarem a maneira com a qual as informações do produto estão impressas, a forma com que ela está expressa ali, essas informações. Também se permite que eles observem a cidade, então aí ele vai lá, Minas Gerais, Passa Quatro, por exemplo, Lindóia, e a região, em que região fica em que estado fica, em Minas, São Paulo, é a região onde as fontes de água se localizam, o que também envolve a geografia física e a política específica. Então, ali a interdisciplinaridade aparece novamente. A atividade envolve a colaboração entre os alunos, o que favorece para que se trabalhe a socialização e a capacidade dos indivíduos de resolverem problemas em grupo. Aqui, se tiver na sala de aula, aquele aluno de inclusão, né? Eu trabalhei no DIRCE, lá no DIRCE Leopoldina, com aluno de inclusão. Você vê a maravilha que foi a participação com os colegas, ele levantando e lá trocando o rótulo dele, que era diferente, e vendo o que tinha, da onde era, que região que era. Então, aí é uma oportunidade de você trabalhar, às vezes, acompanhar esse aluno que tem dificuldade, né, principalmente de socialização, nessa hora é muito importante. Essa atividade mediada, né, uma atividade mediada, propicia um momento no qual aborda-se vários conteúdos de química, como os elementos químicos da tabela periódica, os íons, os sais, né, os conteúdos de biologia, geografia, matemática, e os alunos identificam essas informações químicas como estando presentes em suas vidas, portanto, o conhecimento trabalhado foi aproximado da realidade do aluno. Então, a realidade dele ali, né? A água mineral é uma coisa comum de se observar.
Contextualização, realmente, verdade. Aí entra a biologia, a geografia e essas outras disciplinas, ciências, esqueci de colocar aqui, mas sim, entra ciências, quando se estiver tratando de ensino fundamental. Então, atividade de leitura, olha que importante, de leitura e discussão da informação dos rótulos, contribui para a construção do conhecimento e compreensão do aluno sobre a composição da água mineral e a correlação com o assunto tabela periódica. Também se estimula os alunos a analisarem os rótulos dos produtos que consomem de forma crítica e buscando identificar os benefícios e malefícios desses produtos. Aí o aluno começa a aprender, quando ele vai ao supermercado, ele, com a mãe, olhar, né, os rótulos, que geralmente a gente não é cultura nossa de ficar olhando rótulo, né? Principalmente, a primeira coisa que vai é geralmente no preço, principalmente se tratando de água mineral. E como a Daniela tinha falado antes de matemática, a importância da leitura, né? E quando você trabalha com textos, né, na nossa disciplina de exatas, você ativa o hábito de ler e discutir. E que aqui, com simples rótulo de água mineral, a gente pode fazer, né? Aqui tem um exemplo de uma atividade que eu fiz, esse aqui acho que foi em 2018, 2017, que eu fiz com alunos do Dirce lá de Leopoldina lá, né? Então, aqui disciplina, quando tem aqui eu imprimi um documento, objetivo ali, você coloca o objetivo, que é estudar os aspectos físico-químicos da água, compreender quais os padrões de potabilidade, analisar rótulos de água mineral, associando a composição dessas como padrões de potabilidade, composição da água mineral, explicando os conceitos de íons, pH e solução, né? Aí tem o desenvolvimento da atividade, algumas perguntas que eu acrescentei que não tem no caderno do aluno agora, do Aprender Sempre, mas que eu coloquei aqui para vocês podem colocar também essas perguntas que eu fiz aqui nessa atividade, que eu coloquei nessa atividade, e que lá não tem, que vocês podem colocar, né? Sua água mineral é uma solução, uma mistura homogênea, a gente já falou. Daí, você vai dizer, ele vai lá olhar no rótulo, vai dizer se é com gás, sem gás, qual é a marca, qual é a origem, o local, né? O volume, se ele está expresso em litro ou em mililitro, né? Ele vai colocar ali na frente. Então, se a água dele está em litro, ele faça a equivalência em mililitro. E se ela estiver em mililitro, ele faça em litro, né? Qual a substância tem maior quantidade? Ele pode olhar ali. Qual que tem a menor? Qual a temperatura da água na fonte? Ela sai a quantos graus na fonte? A 25 graus, a 35 graus? Daí ele já tem aquela classificação lá das termas, né? Qual a concentração em miligramas por litro de magnésio? Se não tiver magnésio, ele vai dizer, na minha água não, né? Ele coloca um tracinho que lá na dele não tem magnésio. Mas se tiver magnésio, ele vai colocar a concentração. O potássio, o sódio, né? Ou outros elementos químicos que apareçam lá, que não consta aqui na sua planilha. E daí ele tem também essa questão 7, ela diz assim, a água pura tem o pH 7, né? O potencial hidrogênio pH e sua água a 25 graus, ele vai olhar lá qual é o pH. Então, no rótulo lá vai ter o pH. Tá? E daí, ele vendo o pH, por exemplo, ele viu o pH 5. Daí ele vai olhar embaixo, na continuação lá, se ele vai fazer um xizinho, se ela for ácida, se ela é básica ou se ela é neutra, de acordo com o pH que ele olhou lá no rótulo. Tem também no 8, o 8 tem um exercício que ali ele vai usar os cálculos matemáticos dele, né? É um exercício aí que o consumo excessivo de sal, ele fala entre a parte de biologia, que é um desequilíbrio no organismo, muito sal, hipertensão. Então, essa pessoa vai ter que verificar a água que tenha muito sódio, ele não vai tomar essa água, ele vai tomar outra. E daí tem um cálculo para ele fazer aí, que se a pessoa, se tiver, por exemplo, se a pessoa ingerir 200 miligramas de sódio por dia, que é o máximo que ela pode ingerir, né? Se ela tomar 1 litro dessa água que você está analisando esse rótulo, né? Quantos miligramas de sódio ele vai ingerir naquele dia. Então, é um probleminha de matemática que envolve uma série de interdisciplinaridade aí, né? Inclusive com biologia e ciência. Depois, embaixo, tem segundo a Anvisa, a água tem um outro exercício. E depois, no 10, lá no 10, tem assim, escolha um dos componentes da água mineral e calcule a sua concentração em porcentagem.
aí você faz aí um outro cálculo matemático, né, para você calcular a concentração, não em miligramas por litro, mas você em porcentagem. Então, é interessante essa atividade. Então, se vocês quiserem, podem pegar algumas dessas perguntas que não constam lá do Aprender Sempre e colocar, acrescentar, né? Aqui é uma foto de uns alunos trabalhando na escola, essa escola aqui eu acredito que seja lá o Escolástica. Então, o Escolástica foi interessante porque o Escolástica tinha poucos alunos, então deu para passar bastante rótulos de água mineral diferentes para vários alunos, né? Então, aqui ele está com a planilha dele ali, para ele preencher, e está com um rótulo de água mineral Bonafonte, que foi que ele trouxe. Aqui eles estão fazendo o cálculo, a menininha trouxe até uma garrafa de água mineral de casa, né? Para olhar ali. E você pode trabalhar em grupo, isso aí foi antes da pandemia, né? Os alunos estão juntos. Aqui ele olhando, o aluno olhando, observando ali o rótulo de água mineral e respondendo as questões. Aqui é um aluno que nós tínhamos no DIS de inclusão, né? Um aluno que tinha dificuldade de socialização, e com essa aluna, que ficou de tutor, entre aspas, dele, né? Ele conseguiu socializar na sala toda e trocou, inclusive, o rótulo que ele tinha trazido. Aqui tem as questões, acompanhando do lado tem o caderno do aluno, tá? Tem na fonte São Sebastião, que esse caderno é o de 2020, não é o de o Aprender Sempre, né? Esse é um exemplo a atividade que a gente fez lá. Então, a água passa 4 ali, né? Aqui, um momento de descontração, né, da galera. Tá? Aqui tem as fontes de pesquisas, que vocês podem, de onde eu tirei vários material. E, para terminar, eu fico aqui à disposição de vocês, se algum professor quiser trabalhar algum outro tema na química ou na física, ou na matemática, tem eu e a Dani e o André lá à disposição no núcleo. Então, vocês podem entrar em contato com a gente. Se tiver algum tópico lá de um componente que vocês queiram desenvolver alguma coisa diferenciada, alguma atividade, eu fiz bastante atividade diferenciada nas escolas por onde eu trabalhei, eu tenho muito material lá, é só dar um alô, passar no núcleo, conversar com a gente, que nós 3 da de Exatas estamos à disposição de vocês, ok? Então, muito obrigada, então, pela oportunidade de passar mais uma experiência minha de sala de aula, ok? Obrigada a todos aí, tenham um bom dia. A dona Edna, no início da fala dela, tocou em um termo bem importante sobre estruturante, habilidade estruturante, e eu estou até voltando o slide, só para poder retomar esse conceito, porque eu acredito que muitos dos nossos professores não tenham ouvido essas duas palavras, né? Habilidades de suporte e habilidade estruturante. Antes tinha um conceito invertido, de estruturante ser a base para você aprender a outra habilidade. Agora a secretaria trabalha com o conceito de que a habilidade de suporte são os conhecimentos prévios que o aluno precisa ter para desenvolver uma habilidade estruturante. Um exemplo em matemática. Para o aluno saber fazer operações com frações, ele primeiro precisa conhecer o conceito de conjuntos numéricos ali, que são números naturais e números inteiros, para depois ele aprender o conceito de números racionais. Então, o que é essa habilidade de suporte? A habilidade de suporte seria ele conhecer os números. E a habilidade estruturante, depois, ele desenvolver lá a questão das frações. E agora eu apresento para vocês o link de presença. Nós estamos finalizando a nossa TPC. Vou copiar o link e vou colocar no chat para que todos tenham acesso. Vou deixar disponível também na tela, só um minutinho. E daí eu já deixo disponível
o QR Code e o link para vocês terem acesso. Eu agradeço a participação de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode erguer a mão ou abrir o microfone para fazer as perguntas. Eu quero agradecer. Posso tirar uma dúvida? Deixa eu só terminar a minha fala, por favor. Eu quero agradecer o Luiz Felipe, né, que contribuiu para a nossa pauta. Agradecer o João, que deu assessoria aí nos bastidores. A dona Edna, pela preparação do material em cima do Aprender Sempre, que é um material que acabou de chegar para os professores, que é um material de ciência. E agradecer a participação de todos. Professor, pode fazer a sua pergunta. Você falou que antes de ensinar frações, são 2 tópicos lá que você tinha falado. Antes de ensinar frações, ensinar... Foi um exemplo que, para que o aluno aprenda o conceito de frações, ele precisa primeiro saber o que são números. Números. Números antes de fração. Deixa eu marcar aqui. Números antes de frações. Números naturais e inteiros. Tá. É isso que eu dei na minha aula. Primeiro, para chegar nos números racionais, expliquei que eram os números naturais, de exemplo, números inteiros. Tá, entendi. Números naturais antes de fração e inteiros, né? E o outro, qual que ele falou de outro conteúdo também? Você falou de outro conteúdo. Alô? Oi, estou ouvindo. É que eu falei sobre o conceito de, antes de trabalhar ali o conceito de frações, ele trabalhar o que são os números, né? Que são os conjuntos numéricos. Dentro dos conjuntos numéricos. Primeiro precisa saber o que são naturais, inteiros, e depois os racionais, que são as frações. Sim, isso mesmo. Certo. Mas antes disso daí, você tinha falado um outro conteúdo lá também, fora as frações, que você falou de outro. Você lembra? Eu não lembro, professor, que eu dei um exemplo rápido só para retomar a fala da professora e fazer o conceito do que é habilidade de suporte e o que é habilidade estruturante. Tá. Não, tudo bem. Então, isso daqui eu estou dentro. Então, antes de ensinar a fração que eu estou ensinando os números naturais inteiros. Tranquilo, então. Tá bom. Mas alguém gostaria de fazer... De nada. Mas alguém gostaria de fazer pergunta? Só lembrando a todos que eu já coloquei no chat ali o link de presença. Eu envio para as escolas os links, para que todos tenham acesso. Dentro do arquivo, dentro da equipe no Teams, eu coloco todos os materiais. Na TPC anterior, a Diele, a Mariana, acho que Mariana e a Doroteia não estavam tendo acesso ao chat, então eu incluí elas novamente para que elas pudessem ter acesso ao chat e ter o acesso ao material. Se mais alguém não tiver ainda tendo acesso ao chat, pode entrar em contato conosco, eu incluo vocês também dentro da equipe para que vocês tenham esse acesso, tá bom? Com licença, eu estou sem acesso ao chat. Professor Edmundo. Professor Edmundo. Obrigada. Eu também, Dani, a Cristina também. O Edmundo, para mim, parece que ele entrou como convidado. Então, provavelmente, ele não entrou com o e-mail @professor. Tá. O e-mail @professor. É que para mim não aparece como @professor. Ixi. Aqui aparece que você entrou com uma conta pessoal. Uai. E a Cristina entrou com @prof. E daí também não está dentro da equipe. Daí, Cristina, na próxima vez que você acessar o Teams, você já entra com @professor, tá bom? Tá. Entendi.
Então tá bom. Aí você manda então para a escola e eu peço na escola? Isso. Fazendo favor? Obrigada. Até o final da tarde eu envio para a escola, porque eu só aguardo o link da gravação. Até o final eu envio para a escola todo o material, o PPT, o link, os links que foram utilizados, o link de presença. Aí vocês podem pedir para a escola. Se a escola não tiver coordenador, pode pedir para o diretor, para o vice. Eles precisam encaminhar para vocês esse material que é utilizado. Então tá bom. E se vocês também têm acesso pela equipe do Teams. Dentro da equipe eu disponibilizo todos os materiais, inclusive a lista de presença de vocês anterior. Então tá bom. Obrigada. Tá bom, Dani? De nada. Um bom dia para todos vocês. Dia. O Teams vai ser agora, né? Então, agora no período da tarde eu coloco no Teams, tá bom? Igual eu te expliquei por telefone. Então, eu sei, é que eu vou dar aula agora no período da tarde, né? Aí, para agora, seria só o chat, então? Isso. Mas você já tem acesso ao chat. Já tenho acesso. Então, só preencher o link pelo chat que tá tudo certo, professor. Certo. O chat é por aqui mesmo? Não, é pelo Google, pelo Teams, né? O chat, né? Daiane ergueu a mão. Eu também estou sem acesso ao chat.